Flamengo com o jovem Vinícius Júnior e o veterano. Garoto. Com 25 anos, é garoto ainda. Participe com a gente. Vinícius Júnior merece vestir a 10 do Flamengo? Via hashtag Expediente Futebol. O que me encantou aí depois do jogo foi a declaração do Vinícius Júnior não fugindo às perguntas e em ponto nenhum ele falou sobre o Real Madrid, está se resguardando, legal. Ricardo Lai está ao vivo com a gente, CT Ninho do Urubu. O garoto mostra a personalidade em campo e nas entrevistas também. Ele não corre das perguntas, hein, Ricardo Lai? Oi, Hamilton, é isso aí. O Vinícius Júnior, claro que às vezes ele se contém um pouco em mencionar, né, o Real Madrid, mas hoje ele foi questionado sobre quando, né, que ele irá para Madrid vestir a camisa do Real. Pelo contrato, na metade do ano, ele ir para o Real Madrid, mas o desejo dele é de permanecer pelo menos até o fim do ano. Ele quer contribuir ainda mais com o Flamengo, quer amadurecer aqui, e pelo menos esse é o desejo, o pensamento do Vinícius Júnior, que fez uma bela partida ontem, foi o autor do gol da vitória, e numa trama combinada com o Rodinei. Eles já estavam ensaiando aí essa jogada, inclusive foi uma entrevista coletiva bastante animada. Aí o Rodinei sempre, né, com aquele bom humor dele, e o Vinícius Júnior se soltando. Antes da entrevista até o Rodinei estranhou um pouco a ausência, né, a quantidade de jornalistas, que nesta segunda-feira não foi tão grande aqui no Ninho do Urubu, e o Vinícius Júnior até brincou, mas daí eles vão perguntar mais vezes. Isso tudo acontecendo antes da entrevista coletiva, mas o Vinícius Júnior não fugiu das perguntas, o Rodinei, né, tampouco. O técnico Paulo César Carpegiani comandou o treinamento antes de um temporal, que neste momento está diminuindo aqui em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Esse temporal já dura aproximadamente aí 30 minutos. Teve inclusive uma queda de luz aqui no Ninho do Urubu, depois foi restabelecida e não prejudicou o trabalho do técnico Paulo César Carpegiani, que já inicia a preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o Bangu, o jogo na Ilha do Urubu. A ideia do Carpegiani é de colocar aqueles jogadores que se apresentaram posteriormente, colocar gradativamente, mas vai depender da liberação, da preparação física e também dos fisiologistas. Carlos Moreno está regularizado, falta saber agora se ele será utilizado já nessa próxima partida da quarta-feira contra o Bangu, pessoal. Muito bem, obrigado ao Ricardo Lai, trazendo informações pra gente do Flamengo, direto do CT Ninho do Urubu. Resta saber o seguinte, né? Se o Real Madrid vai querer levar o Vinícius Júnior no prazo acordado, que é para já dar uma vivência no futebol europeu, se não jogar no Real Madrid B ou ser emprestado para um outro time, ou se vai deixar ele ganhar essa minutagem, né, jogando aqui no Flamengo. A tendência é que nessa temporada ele tenha mais tempo de jogo, né? Jogue mais. Não, o Real Madrid está torcendo muito para que receba um jogador mais experiente do que ele é. Agora, que legal, hein, Zinho? A gente falou tanto da base do Flamengo no final da temporada passada, a gente elogiou o César, que fechou o gol. Ficou até chato que a gente pediu o Vinícius Júnior todos os jogos, né? Ficou um pouquinho chato. Mas tem que jogar. Juan da base, mas já veterano, um cara que jogou muita bola. Paquetá, que arrebentou a boca do balão. Viseu. E o Viseu, que resolveu na vaga do Guerreiro. E o Flamengo inicia a temporada apostando justamente na base. Claro que é possível porque é Campeonato Carioca, mas é melhor você pensar um garoto da base para ser utilizado na temporada do que ficar gastando milhões com jogadores, inclusive alguns estrangeiros, meia boca, que não resolve absolutamente nada. A gestão do Eduardo Bandeira de Mello, ela está muito marcada na história do clube como a gestão que equilibrou as finanças, né? O Flamengo voltou, economicamente falando, a ser um clube muito forte, voltou a ser referência entre os jogadores como um clube bom pagador. Quem diria? O Flamengo voltaria a ser um clube bom pagador. E chegou uma época que tinha jogadores que não queriam vir por essa forma. Disso. E agora, a gente não pode esquecer também que essa é uma gestão que voltou a investir muito na base. Né? O Flamengo, há 2 anos atrás, dobrou o investimento na base. Saltou de 7 para mais de 14 milhões de investimento anual na categoria de base. Trouxe uma empresa que fez um estúdio, fez uma auditoria, que fez o mesmo projeto nas seleções da Alemanha, na seleção da Bélgica, enfim,
montou um projeto, apresentou um projeto e o Flamengo investiu nesse projeto. Quer dizer, isso daí também não é da noite pro dia. O Flamengo está voltando a revelar. Outro dia eu estava vendo o PVC, falou aqui no Expediente Em Futebol. 3 anos, 2 finais de Copa São Paulo. O problema do Flamengo, maior do que revelar jogadores, era a transição desses meninos da base para o time profissional. Vai sendo bem feito, né? Isso está sendo o melhor. O time de base está indo muito bem no campeonato. Exatamente. Vai à final da Copinha. Milton. Sim, é devido à estrutura. Hoje o menino chega para trabalhar, para treinar lá no CT, no Ninho do Urubu, onde os profissionais utilizavam uma estrutura e essa estrutura foi remodelada e foi transferida para a base. Hoje o menino tem condição de trabalhar ali, né, de ficar ali, de se alimentar ali. Saiu aquele balcão de empresários que injetavam 10, 15 jogadores. Mas a gente falou ainda há pouco do Henrique Dourado, pode ser contratado. Será que o Flamengo precisa realmente ter um Henrique Dourado? Não pode investir, dar mais gás ao Viseu? Botar o Lincoln para jogar? Não, o Viseu seria meu titular nesse ano, né? No ano que vem. Começa como titular. Seria meu titular. O Flamengo também tem um projeto, assim, hoje o CT que é usado pelo profissional, o objetivo é fazer um novo para o profissional, com os moldes do Chelsea da Inglaterra, e esse que é usado pelo profissional ficar para a base. Ou seja, é uma bola de neve. Mais ainda. Vai crescendo. Tem um jogador que... O jogo contra a Cabo Friense tinha aí... Entrou o Rodinei, o René, o Vinícius Júnior. Não, mas o Vinícius Júnior poderia estar jogando copinha. O Lincoln poderia. Eu quero dizer assim, tinha um time de copinha ali, 6, 7 jogadores que poderiam estar na copinha e mesmo assim o Flamengo hoje foi a final, mais uma final de copinha. Trabalho muito bem feito pelos profissionais que o Flamengo tem também lá na base. Né? O Leonardo Inácio, ex-atleta, é coordenador do Sub-20. Eu sabia. O Noval, eu trabalhei com ele na minha época lá, é o gerente da base, baita de um profissional e vários outros profissionais. Ou seja, você pode ter equacionado bem essa parte financeira, essa parte administrativa está muito boa, tem condições de contratar jogadores de nome no mercado, mas você não pode esquecer a base. O Flamengo, historicamente, os grandes títulos tendo jogadores formados no clube e essa médica acho que é muito interessante. Só vai arrecadar o que é de direito, o que vale o jogador realmente, se for um jogador saído da base. Voltando ao assunto Vinícius Júnior, ontem ele era o segundo mais jovem em campo, né? Só perdia para o Lincoln. O Lincoln era o mais novo, questões de meses. O Vinícius Júnior, se não me engano, o Quesada pode me ajudar, ele é uma peça fundamental para essa decisão de ir agora para o Real Madrid ou não. No contrato, ele pode... pedir, né, para ficar mais ficar mais até um ano. A letra que ele deu na eu acho que ele assim, falou aqui agora que quer ficar. Eu até falando nas entrevistas, eu dei essa ideia, né, essa opinião para o Vinícius Júnior, se ele me permite, seria muito bom, mas que o treinador utilize mais ele. Não adianta ele ficar também e não ser usado. Agora, seria muito bom para ele, bom para o Flamengo, ele ficar até 2019, né, meio de 2019. Eu acho que ele estaria mais maturado, né, mais experiente e mais preparado para uma experiência na Europa. Mas se ele arrebenta nesse primeiro semestre, é óbvio que o Real Madrid vai querer pegar o moleque. Aí, quer dizer, uma coisa está totalmente ligada à outra. Mas, e de repente o que é legal que trouxe o Marlos Moreno já pensando nisso, né? Mas você tem razão, depende dele. Se ele falar para o Real Madrid maturar mais um pouquinho, também fica até o final do ano. Para o Flamengo seria excelente, uma vez que ele tem oportunidade. Porque também se for para ficar com o jogador, para acontecer o que aconteceu na temporada passada, foi muito tímida a participação do Vinícius. Seria legal dar uma sequência de 10 jogos para o garoto até se desprender. E aí, usando a camisa 10, é um peso também danado. Fala sério, colocar a camisa 10 no Vinícius agora é algo realmente incrível. Mas legal. O garoto Eu nunca tinha jogado com a 10. Nem na base. Citou o Zico, acha essa ligação bacana. Ele conhecendo da história do clube. Conhece a história do clube. O Flamengo consegue fazer um time jovem, com talento, rápido. Porque chegou o Marlos Moreno, ele era pedido do Rueda. Não é uma garantia. Mas é um jogador que tem essa característica de rapidez. Tem, mas sim, obviamente. Só que olha só, hoje, com o que tem o Flamengo à disposição, eu jogo com o Cuéllar, jogo com o Everton, já que você gosta, né, da orientação o Everton manual. Na esquerda, né? O Everton pela esquerda, o Cuéllar pela direita, Paquetá, Diego e o Vinícius Júnior com o Viseu. Esse é o meu time pro ano. Legal. Daqui a pouco tem Libertadores.